Eu faço questão agora aqui da gente jogar a luz e entender uma operação que ocorreu aqui no interior de São Paulo, tá? Que chegou no núcleo duro de um grupo de chantagistas que estavam operando o que eles chamaram de a Boca de Glamour, que basicamente é um grupo nas redes sociais que estava funcionando ali especialmente para espalhar fake news, disseminar todo tipo de ilações, deturpações a nível pessoal para várias pessoas, destruindo reputações por aí, além, claro, de chantagear vários empresários com informações vazadas. Quem quisesse, claro, acompanhar toda essa fofoca jogada no ventilador, tinha que pagar até uma assinatura, meus amigos. Assinante premium. Assinante premium da desgraça alheia. É o nível que a gente chegou. E isso é um terreno pantanoso, perigosíssimo e potencialmente destrutivo, mas é bom que a gente ouça aqui diretamente do delegado responsável pelo caso, que é o Everson Contelli, agora se juntando a nós aqui no Morning Show, para entender detalhes de como esse grupo funcionava exatamente e se realmente seja apenas um grupo ou se já está virando uma prática mais difundida por aí. Muito bom dia, delegado. Obrigado pela presença aqui. Conta pra gente. Bom dia, André. Obrigado pelo convite. É isso mesmo. A partir de fake news, ou seja, de notícias criadas e lançadas em plataformas, esse grupo de pessoas acabavam utilizando essa oportunidade para extorquir empresários. Então, eles começavam inicialmente com um desconforto de ter uma notícia tal, seja lá qual for o conteúdo, e na sequência esse desconforto ia aumentando as chantagens, as extorsões, até chegar ao ponto, nós tivemos alguns casos de familiares desses empresários que também foram atingidos por esse comportamento. E tudo em busca de dinheiro. Doutor Everson Contelli, muito obrigado pela presença aqui no Morning Show. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, porque muitas vezes a informação nem procedia, mas outras eles tinham informações privilegiadas sobre aquele empresário. E tem uma premissa também que a chantagem, ela nunca cessa, ela vai cada vez mais aumentando. Gostaria de saber quais eram as fake news espalhadas para tentar queimar a reputação da pessoa e também quantas pessoas foram vítimas já identificadas, porque algumas nem registram o boletim de ocorrência justamente por conta de vergonha, de receio. Exatamente, David. Inicialmente nós tivemos o registro oficial de 5 vítimas, ou seja, 5 pessoas que registraram formalmente o boletim de ocorrência. Mas nós sabemos que tem muitas outras vítimas. Ontem mesmo, logo após a deflagração da operação, algumas vítimas já procuraram a delegacia para declarar. Sobre a sua pergunta acerca do conteúdo, acabou girando esse conteúdo, porque, como mencionou o André, nesse grupo em que participavam a população em geral, muitas vezes alguém vai lá e faz um comentário mais ácido, e esse grupo, então, pega esse comentário e, a partir daí, cria algo maior, né? De repente, um comentário que pode até ter algum fundo de verdade no início, mas ele pega aquilo, recria para exatamente extorquir e lançar o ódio nas redes. Seguimos aqui com o Everson Contelli. Próxima pergunta do Mano Ferreira, por favor. Bom dia, delegado. Eu queria saber, na avaliação do senhor, qual o grau de profissionalismo desse grupo. É possível que, digamos assim, esse modelo de negócio seja replicado por outras quadrilhas? Qual é o grau de preocupação que devemos ter com esse tipo de crime? Na verdade, a preocupação é um pouco mais abrangente. É a questão da discussão das redes, né, do controle das redes sociais, a discussão sobre neutralidade de rede, a discussão sobre liberdade de expressão. Portanto, caberia vários programas para discutir isso, né? Mas eles estão utilizando essa ausência de regulação ou essa flexibilidade para desvirtuar, né? Então, na verdade, não é nem uma discussão de liberdade de expressão ou não, porque são comportamentos criminosos que esse grupo começou a fazer. E, respondendo a sua pergunta, né, esse grupo ele se escondia no mundo tecnológico, né? Isso acaba com que provoque um aumento dos custos da investigação criminal para o esclarecimento. Então, existe sim uma preocupação
Mas nós sabemos que essa é uma discussão muito mais abrangente, não é só uma discussão do âmbito criminal. Esse foi o delegado Everson Contelli. Claro que aqui, sinceramente, parabenizar vocês, porque vocês literalmente desarmaram uma bomba que já estava explodindo, sinceramente. Só que fica aquela pergunta olhando adiante, né? Para jamais subestimar o inimigo e a maldade da bandidagem brasileira, como fazer para resistir que eles se apoderem e normalizem, né, o uso das maravilhas potencialmente destrutivas da inteligência artificial e também dessas fake news. Mas parabéns novamente e a gente faz questão aqui de exaltar sempre esse trabalho bem feito. Obrigado. Obrigado. Pepe, quero te ouvir aqui. Qual a sua leitura desse movimento, claro, da polícia e também, mais amplamente, o que ele pode representar nessa briga para evitar que a gente veja um problema muito maior escalando e se tornando realidade aqui no Brasil? Não, esse é o problema, Marinho. Infelizmente, a gente não tem uma receita pronta para lidar com esse tipo de situação, né? O fato é que fake news causam dano absurdo na sociedade. Não é só notícia falsa que espalha. A reputação, você demora uma vida inteira para criar, para constituir, mas é muito rápido você perder a sua reputação que você constituiu. E as fake news, ela vai exatamente nisso, né? Cria um dano à reputação que gera um dano muito maior, né? Tem pessoas, por exemplo, que se matam, cometem suicídio por conta disso. Tem famílias que são destruídas por conta disso, né? O caso emblemático é o caso lá do Alex Jones, aquele radialista americano que você deve conhecer muito bem, né? Sim. Que foi condenado por propagar fake news em relação ao atentado na escola dos Estados Unidos. Ela, né, foi horrorosa. E famílias se devastaram, além de estar no luto em relação aos filhos que morreram na escola, ficaram devastados em relação ao fake news divulgado por ele. Então, nós temos, sim, que endereçar essa questão das fake news de uma forma muito mais direta e muito mais propositiva, não é? Não dá para a gente achar que não tem que regular as mídias sociais, isso é errado, né? Não, temos que pensar sobre esse assunto, sim, porque, infelizmente, além da notícia falsa, gera um dano que pode ser irreversível. Mentira, chantagem, destruição de reputações existe desde que o mundo é mundo, né, Aninha? Mas se esse tipo de ação já era bizarra nos tempos antigos, e de certo modo segue sendo muito atual, principalmente nas redes sociais, espera só com essa crescente popularização geral das inteligências artificiais e também dos deepfakes, né? É perigosíssimo, né? Não, André, é muito perigoso e eu acho que é extremamente importante quando a gente traz casos de fake news e as suas consequências que não tem nada a ver com política. Porque até isso, de alguma forma, virou motivo de discussão política. Quando, na verdade, o interesse de toda a população tem que ser a não disseminação de notícias falsas. Porque isso, como o Pepe bem trouxe, leva pessoas à morte. Seja porque alguém pode ser aí vítima de alguma tentativa de crime porque foi ali objeto de uma notícia falsa. Então, a pessoa foi acusada de cometer um crime contra uma criança. Então, os populares vão lá brigar com ele, bater nele. Ou a pessoa que se mata, que tira a própria vida porque ela não consegue lidar com as consequências dessas notícias falsas. E a gente sabe bem que a notícia falsa, ela gera uma repercussão que toda e qualquer explicação ou esclarecimento que venha posterior não vai ter a mesma repercussão. Nunca ela vai conseguir ser do mesmo patamar daquela notícia que foi disseminada. Então, a gente tem que parar de levar tudo para o espectro político e entender que essa discussão é necessária para todos, porque afeta a todos e traz prejuízos à vida das pessoas. Sabe também o que traz prejuízo e afeta a muitos nesse Brasilzão, minha cara Aninha? É a dor do dia a dia.